Uma amiga falou para eu parar de falar de outras metodologias, sobre o quão maléfico pode ser um treinamento abusivo, é, porque isso atrai muita energia negativa, né? Fica ali uma densidade, fica uma energia pesada e realmente fica, porque você atrai muito hater, muita gente começa a te odiar por causa disso e explicou que eu deveria focar mais nas coisas boas que eu faço, na minha criatividade, em tudo que a minha metodologia faz de transformação em relação a cães reativos, a socialização de cães, a melhora da relação do tutor e de cão. E eu acho que ela está muito certa. Eu já havia pensado nisso algumas vezes, mas eu vou explicar por que que eu também sinto que eu preciso falar sobre isso. E aí aconteceu uma coisa muito louca, ainda de manhã, de uma outra amiga que também é do meio, que veio me falar. Quando eu falo sobre isso, a ideia não é estar denegrindo o trabalho de alguém para ressaltar o meu trabalho, jamais. Mas é porque eu não vivo trabalhando com um objeto, um produto físico, uma coisa que não tem vida. Eu trabalho com um cachorro. Eu trabalho com um ser que é extremamente sensível, que é extremamente vítima de maus tratos, de abuso no treinamento, especialmente por quem deveria ser o porta-voz, por quem deveria ser quem ajudasse as pessoas a entender melhor os cães e ajudar esses cães a entender melhor o nosso mundo, né? Que são os meus colegas de profissão. Então, quando eu preciso falar sobre um malefício de um outro método, sobre algo que está sendo feito que é errado, a ideia é sempre instruir o tutor para que o tutor pare de cair em roubada, para que o tutor consiga ter esse discernimento na hora de fazer a escolha e tomar a decisão do que ele vai fazer em relação ao cão dele, né? Porque muitas pessoas que acabam optando por um formato de treino mais abusivo são pessoas que não têm a menor noção. Né? Elas acreditam numa narrativa, elas acreditam numa história, no que foi falado, e elas fazem aquilo achando que está sendo a melhor opção. E eu digo porque eu já tive nesse lugar, quando eu era uma tutora e não era ainda uma profissional. Bem, eu acordei de manhã, essa a primeira coisa a primeira conversa que eu tive foi sobre isso, sobre parar com esse assunto, tirar essa negatividade. E aí logo depois, uma amiga, uma puta empresa, opa, não posso falar esse nome, uma super empresária que do meio canino também, veio me falar que ela e uma outra gerente dela, que é uma outra pessoa também que me conhece, também do meio canino, estava falando que adoravam o meu canal, a minha página, porque disseram, segundo elas, que eu realmente ensino as pessoas a pensar sobre tudo isso, e no lugar de estar só mostrando uma coisa ou outra para ser um exercício de adestramento, eu estou sempre instruindo, trabalhando a mentalidade, ensinando de verdade as pessoas pensarem. E aí, quando ela me falou isso, eu compartilhei a outra visão que eu estava pensando em tomar como um norte. Ela foi contra e achou que não, que é necessário essa abordagem, né? E no meio disso tudo, hoje explodiu ali uma situação de denúncias de maus tratos, né, de um colega de profissão. Então, um adestrador, um profissional, um colega de profissão, que deveria ser uma pessoa que está ali cuidando dos cães, na verdade, os cães foram tirados deles de forma cadavérica, traumatizado, teve cão que sumiu, cão que desapareceu, isso é comum, não é a primeira vez que acontece com a pessoa. Então, assim, a gente vai vendo os vídeos dos cachorros e vendo o nível que os cachorros estavam de fome, medo e tudo mais, né? E o cara ainda ali vendendo internato, vendendo adestramento, vendendo cachorro. Você para e reflete que, cara, a gente está falando de seres que são extremamente sensíveis, que não podem se defender, e que eu acho que não é só sobre eu vender um produto aqui, eu não estou aqui só sobre vender o meu serviço.
Meu objetivo sempre foi e acontece dentro da minha mentoria, é um trabalho que eu faço dentro com os meus alunos, ensinar esse humano, esse tutor, a entender o seu cão, a respeitar esse cachorro, a fazer o melhor para esse cachorro, conseguir entender o contexto, conviver dentro da sociedade, como um todo e na qual ele está inserido. E eu acho que é complicado, porque realmente é uma energia muito pesada lidar com isso, qualquer tipo de denúncia, mas se eu não falar, é como se eu tivesse passando pano quente, pano quente que fala, simplesmente deixando para lá, para que se vire, para que as coisas se virem sozinhas, e isso para mim não faz sentido. Então eu vou pensar melhor sobre isso. Eu acho que as duas têm muito sentido, as duas pessoas que eu conversei, que por acaso conversamos, mas eu queria saber a sua opinião. O que você acha sobre tudo isso?